pessoal, sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje, vamos explorar uma estratégia fundamental para melhorar nossa leitura. Apreender os sentidos globais de um texto. As técnicas que vou mostrar irão ajudar vocês a entenderem não só os significados das palavras, mas o sentido geral do texto, de modo a captar a mensagem que o autor quer passar com o todo. Mas o que é sentido global? Eita! Vamos olhar a cartela. O sentido global de um texto se refere à ideia central ou à mensagem principal que ele transmite, sem se prender aos detalhes específicos. Em outras palavras, é entender a essência do que o autor está dizendo. Mas, prof, ainda não entendi. Calma, eu separei um exemplo. Vamos ver juntos? Olha só. Aqui nós temos uma reportagem que diz: enchente no metrô de São Paulo. Imagens inéditas mostram passageiros encurralados por enxurrada. Chuva histórica do dia 24 de janeiro encheu em poucos minutos a estação Jardim São Paulo. Água cobriu totalmente os trilhos dos trens e até catracas. Aqui temos uma reportagem que é de um jornal bem conhecido. E qual a finalidade desse texto? Mostrar o que aconteceu durante a chuva lá no estado de São Paulo e o que aconteceu durante essa chuva. Uma enchente que cobriu totalmente os trilhos dos trens e até catracas. Mas apenas uma chuva que teve? Não. Foi o quê? Uma chuva histórica. Viu só? Nem precisei ler toda a reportagem ou assistir o vídeo para entender a mensagem principal desta reportagem. Agora, vou mostrar para vocês algumas estratégias para perceber o sentido global de um texto. Vou repetir bastante essa palavra durante a nossa aula, hein? Vamos à nossa primeira estratégia. Primeira é o quê? A leitura rápida inicial, ou como algumas pessoas chamam, skimming. Que significa o quê, afinal? Realizar uma leitura rápida e superficial do texto para ter uma ideia geral sobre o que ele trata. Não se preocupe em todos os detalhes nesse momento, apenas foque na informação principal. Já ia esquecendo de dar uma dica. Observe o quê? O título, o subtítulo, se tiver palavras em negrito, itálico e também as primeiras e últimas frases de cada parágrafo. No caso da reportagem que acabamos de ler, o título Enchente no metrô de São Paulo. Imagens inéditas mostram passageiros encurralados por enxurrada. E qual o subtítulo? Chuva histórica do dia 24 de janeiro encheu em poucos minutos a estação Jardim São Paulo. A água cobriu totalmente trilhos dos trens e até catracas. Deu para entender um pouco sobre a leitura skimming? Ótimo! Agora vamos para a segunda estratégia. Identificação das ideias principais. Após a leitura rápida, que já realizamos, identifique o que é central no texto. Pergunte a si mesmo: qual a principal ideia, o que o autor está tentando comunicar? No caso da reportagem, era informar sobre a chuva histórica que ocorreu em São Paulo e causou enchente no metrô. Agora uma dica. Para quando forem ler um texto, normalmente a ideia principal está na introdução e conclusão do texto, ou no desenvolvimento do corpo de forma explícita. Para a terceira estratégia, vamos criar perguntas para ajudar na compreensão. Pergunte-se sobre o que você leu. Qual o propósito do autor? Qual o tema central do texto? Como o autor desenvolveu suas ideias? Para ajudar a filtrar as informações secundárias e focar no que realmente importa. Agora, estratégia 4. Conexão entre as ideias do texto. Tente fazer ligações entre as ideias do texto, como as informações se conectam, como o autor constrói sua argumentação ou história. Dica: marque
palavras-chave que se repetem e criam uma visão global do conteúdo. Agora, vamos ver isso na prática. Leremos juntos esse textinho. Exemplo: o futuro do planeta depende da ação de cada um de nós. A preservação ambiental é um compromisso coletivo. Pequenas atitudes no nosso dia a dia podem fazer toda a diferença, como evitar o desperdício de água e reciclar o lixo. Vou lhe dar alguns segundos para vocês perceberem qual o sentido global desse parágrafo. Já? Qual a resposta? Isso mesmo, a importância das ações individuais na preservação do meio ambiente. Mas como vou ficar bom em perceber o sentido global de um texto? Praticando, horas. Existem 3 exercícios práticos para isso. Primeiro, leitura diária. Óbvio! Faça uma leitura rápida de diferentes tipos de texto. Pode ser notícia, crônica, artigo, etc. E tente identificar o sentido global. O segundo é o quê? Crie resumos. Após uma leitura completa, escreva um pequeno resumo que resgate a ideia central do texto. E o terceiro é discussão em grupo. Calma que tu não vai sair brigando com ninguém. Significa o quê? Se possível, vocês vão ler com os amigos, com colegas e discuta qual foi a mensagem principal que cada um de vocês captou daquele texto, hein? Certinho? Olá, eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é: encontre frases de apoio. As informações explícitas geralmente estão apresentadas de forma clara, de forma direta. Você, estudante, consegue identificar, enxergar com os seus próprios olhos. É isso mesmo, não precisa de tantas reflexões, de tantas inferências. Portanto, a partir de agora, você vai olhar para as frases e vai procurar números, nomes, descrições detalhadas, fatos, dados concretos. É isso aí que você precisa. Brilha, garoto! Questão 1. Leia o texto abaixo e responda. A educação é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, além de proporcionar o conhecimento necessário para o exercício da cidadania. Ela também deve formar indivíduos críticos, capazes de refletir sobre o mundo em que vivem. Para alcançar esses objetivos, é necessário que as escolas invistam em metodologias de ensino que despertem o pensamento independente e criativo dos alunos. Qual é a ideia central do texto? Letra A. A educação deve ensinar apenas conteúdos específicos? Letra B. A educação é essencial para a formação crítica e cidadã dos indivíduos? Letra C. As escolas devem seguir metodologias tradicionais de ensino? Letra D. O conhecimento deve ser ensinado de maneira direta, sem criatividade? Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
E aí, qual você acha que é a nossa alternativa correta? Vamos agora eliminar algumas alternativas, porque eu tô achando que a gente consegue responder certinho isso aqui de forma bem rápida, hein? Vamos pela lógica. Se por acaso não tiver criatividade nessa aula, vai ser uma aula chata. Então, elimina. Nós precisamos ser criativos com nossos alunos. Seguir metodologias tradicionais? Em momento algum, o texto falou disso. Ensinar conteúdo específico? Rapaz, na escola a gente aprende um monte de coisa, não apenas uma. Então, eu acho que pela eliminação sobrou a letra B. Vamos confirmar no gabarito? Isso mesmo, letra B. A educação é essencial para a formação crítica e cidadã dos indivíduos. Agora, passemos para a próxima questão. Questão 2. Leia o texto e responda. Deu até fome. Aqui nós temos uma receitinha de sanduíche natural. Vamos ler aqui os ingredientes. Meia xícara de alface picado, 3 fatias de tomate, cenoura ralada a gosto, 1 colher de chá de margarina ou manteiga, 2 fatias de queijo mussarela, 2 fatias de pão de forma integral, sal a gosto, azeite a gosto e orégano a gosto. Modo de preparo. Tempere o tomate, a cenoura e o alface com sal, azeite e orégano. Passe a manteiga ou margarina no pão de forma. Depois, coloque todos os ingredientes entre as 2 fatias de pão. Se preferir, coloque o pão para esquentar antes de comer. Assim, ele fica mais crocante. Agora, é só saborear. Deu até fome essa receita, hein? Agora, vamos para a nossa perguntinha. O texto tem a finalidade de... Letra A. Comentar o preparo de um sanduíche. Letra B. Instruir sobre o preparo de um sanduíche. Letra C. Descrever a importância dos ingredientes. Letra D. Ordenar como se prepara um sanduíche. E aí, qual você acha que é a nossa alternativa correta? Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Pela lógica, uma receita, ela tem a ideia de instruir. Então, aqui, podemos eliminar letra D, porque ela não está mandando, ordenando fazer nada. Também não está descrevendo sobre os ingredientes, não está dizendo a cenoura é importante para, o tomate é importante para. Não está falando isso. Então, elimina. E muito menos apenas comentando. Ele está o quê? Instruindo. Vamos confirmar sobre o nosso gabarito? Isso mesmo! O texto
tem a finalidade de instruir sobre o preparo de um sanduíche. Lembrando que o gênero textual aqui foi o quê? Receita. Isso mesmo. Agora, vamos para a próxima questão. Questão 3, aqui já dificultei um pouquinho para vocês, hein? Coloquei uma questão do Enem de 2017. Aqui nós temos um cartaz que diz: leia para uma criança. Cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados para a vida da criança, e tudo começa quando você abre um livro para ela. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas, hein? Os objetivos desses cartazes são voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de: letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente. Letra B, a formação leitora começa na infância. Letra C, a alfabetização acontecer na idade certa. Letra D, a leitura ter o seu mercado consumidor ampliado. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem, hein? E aí, quais alternativas podemos eliminar? Aqui, em algum momento, ele falou sobre a venda de livros? Elimina. Falou sobre alfabetização na idade certa? Também não. A formação leitora começar na infância? Eu acho que pode ser essa daqui, hein? Vamos deixar marcadinho. E a letra A? As crianças frequentarem a escola regularmente? Também não falou sobre isso. Vamos confirmar nosso gabarito? Isso mesmo, a letra B. O texto fala sobre a formação leitora começar na infância. A partir da análise e leitura do cartaz, é possível entender sua mensagem principal, que foi, isso mesmo, a importância da leitura na educação infantil. Agora, passemos para a quarta questão. Leia o texto e responda. A poluição do ar é um dos problemas mais graves enfrentados pelas grandes cidades. A queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, libera gases prejudiciais à saúde, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. Para melhorar a qualidade do ar, é necessário investir em tecnologias limpas e na conscientização das pessoas sobre a importância da preservação ambiental. Identifique o tema global abordado no texto. Letra A. A conscientização das pessoas. Letra B. A poluição do ar. Letra C. O uso de tecnologias limpas. Letra D.
o uso de combustíveis renováveis. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem, hein? E aí, você lembra o que o texto estava falando? Vamos ser diretos. Ele falou sobre poluição e como isso pode nos afetar? Sim. Então, de cara, esse pode ser o nosso tema? Vamos confirmar direto no gabarito. Letra B, a poluição do ar, pois o texto se concentra em como a poluição do ar, causada pela queima de combustíveis fósseis, é um grande problema nas grandes cidades. E aí, você acertou essa questão? Rapaz, vocês são ótimos! Com certeza acertaram todas as alternativas. E parabéns para vocês! Mas antes de finalizar a nossa aula, eu tenho um desafio especial para vocês. Olhe na tela. Sobre a estratégia de leitura que vocês aprenderam hoje, para apreender os sentidos globais, é correto afirmar que, letra A leitura rápida é desnecessária quando se quer compreender o sentido global de um texto. Letra B, identificar a ideia central de um texto ajuda a estabelecer o sentido global e facilita a compreensão do conteúdo. Letra C, é importante se concentrar apenas em detalhes específicos para entender o sentido global do texto. E letra D, a apreensão dos sentidos globais é uma técnica que deve ser aplicada apenas em textos literários. E aí, ansiosos para responder o nosso desafio? Vou dar um tempinho para vocês, hein? Estou no aguardo. Ótimo, agora vamos responder.
Letra A. A leitura rápida é desnecessária? Já vimos que nós temos a leitura skimming, então elimina. E letra B. Identificar a ideia central de um texto ajuda a estabelecer sentido global e facilita a compreensão do conteúdo. Rapaz, essa aqui tá bonita essa frase, hein? Mas bora ver as outras alternativas, hein? Letra C. É importante se concentrar apenas nos detalhes específicos. Não falamos disso, é justamente o contrário. Tentar absorver o sentido geral do texto. Letra D. A apreensão dos sentidos globais é uma técnica que deve ser aplicada apenas ao ler textos literários. Rapaz, em momento algum falamos disso, então elimina. Realmente, a nossa resposta correta é a letra B. Identificar a ideia central de um texto ajuda a estabelecer o sentido global e facilita a compreensão do conteúdo. Viu só? Acho que esse desafio não foi tão desafio assim para vocês, hein? Porque vocês aprenderam tudo na aula de hoje. Mas antes, precisamos ver o que eu aprendi hoje. Hoje aprendemos sobre a importância de aprender os sentidos globais de um texto, ou seja, captar a ideia principal sem se perder nos detalhes. Por isso, usamos estratégias como leitura rápida, identificação das ideias principais e conexão entre as partes do texto. Espero que as dicas e exercícios tenham sido úteis para você. Agora é só colocar em prática e melhorar cada vez mais a sua leitura. Até a próxima e bons estudos!